caso Marielle Franco volta às notícias para, enfim, chegar a uma conclusão. Há provas de quem foram os mandantes? PGR em comunicação ao STF? Sim. Ver mais detalhes sobre esse julgamento agora. Agora. Pedro, É, rapaz. muito tempo de espera, né? Caso marcou a história desse pra além pessoal. Finalmente, Infelizmente que levou tanto tempo, né, Ana? Março de 2018 para fevereiro de 2026. Demorou muito, né, gente? Teve muito problema nessas investigações. Parabenizar o trabalho jornalístico de alguns veículos, de alguns jornalistas, o Sérgio Ramalho, o Intercept Brasil, mas assim, é aquela coisa, é um gostinho sim, Ana, de sensação de alguma justiça, mas ao mesmo tempo por que que levou tanto tempo também, né? Só para dar um parâmetro, o 8 de janeiro foi julgado um ano depois, né? Então, não tem explicação. O caso Marielle, ele foi sonegado, né, gente? Vamos lá. O que começou sob o chão da Cinelândia, Milhares de pessoas se reuniram na noite com desta dor quinta. e indignação, agora vai terminar em Brasília, sob as luzes da verdade e da justiça. Uma jornada que começou sob o impacto de uma notícia que o Brasil nunca deveria ter recebido. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes Está em choque com a notícia de um crime contra o Brasil que chocou o mundo. Marielle Franco. È morta così Marielle Franco. Ali começava nossa luta diante da injustiça que atravessava o país. Naquele dia 15 de março de 2018, tomamos fôlego e iniciamos uma luta coletiva que se estenderia até hoje. Uma luta movida pelo sonho plantado por Marielle ao ganhar as eleições como vereador em 2016. Uma luta continuada por Anderson ao receber em seus braços seu primeiro filho, uma criança que tanto chamamos de o futuro do país. A nossa luta por justiça durante 8 anos não foi em vão. A luta de Marielle e Anderson por um outro país não foi em vão. O nosso voto não é em vão. Brasília é hoje o lugar onde o sonho da Cinelândia se torna sentença, onde a frieza de quem arquitetou o crime encontra o peso da justiça no nosso país. O julgamento dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes tem data. Pela primeira vez, iremos romper um ciclo histórico de impunidade. Definiremos o país que queremos ser. Marielle fez por nós. Seguiremos juntas e juntos por Marielle e Anderson. Anderson! Em uma só voz. Quem mandou matar Marielle? Quem mandou matar Marielle? Como fizemos até aqui. Eu fiquei pensando numa coisa olhando esse vídeo, né? Amanhã é meu aniversário, né? E sem querer pessoalizar muito essa informação, é um baita presente de aniversário ter alguma conclusão a respeito disso, né, gente? Eu acho que a gente merece receber isso e é um retrato, tá, gente, de uma justiça que é extremamente falha, de órgãos de segurança pública que mostram total desprezo no Rio de Janeiro com esse mix com as milícias, né? O Sérgio Ramalho, inclusive, foi entrevistado aqui no Meteoro. Eu recomendo que vocês vejam a entrevista. Ele fala muito sobre o Adriano da Nóbrega, que foi um dos suspeitos do crime, do escritório do crime, que tem ligação com o Jair Bolsonaro. É um caso ultra complicado. Eu recomendo também a cobertura da Juliana Dalpiva, de outras pessoas que acompanham esse caso. Mas vamos para o G1, que fez um resumo. A PGR afirma ter reunido, e aliás eu assisti partes do julgamento hoje, tá, gente? A sessão está sendo presidida pelo Flávio Dino, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. PGR afirma ter reunido provas para condenar acusados de mandar matar Marielle Franco. Veja os argumentos na reportagem do Márcio Falcão. O crime aconteceu em março de 2018. Nesta terça, a primeira turma
do Supremo Tribunal Federal começa a julgar se condena ou absolve os acusados. A Procuradoria-Geral da República afirmou ao Supremo ter reunido provas suficientes para a condenação dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A execução aconteceu em março de 2018. Na ocasião, a assessora Fernanda Chaves, que estava com as vítimas, sobreviveu. Nesse caso, as provas da PGR também se referem à tentativa de homicídio da assessora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta terça se a condena ou absolve os acusados. Domingos Inácio Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Importante dizer, tá? João Francisco Inácio Brazão, deputado cassado, que foi protegido pela Câmara, tá? Quase confundi os irmãos, não é o Domingos Brazão, é o outro. Foi protegido pela Câmara. Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que chegou a falar com o Marcelo Freixo num ato que eu acho escabroso. Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar, e Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão. Esses são os mandantes, tá, gente? Não é o Rony Less. Você já foi condenado. Para a PGR, os irmãos Brazão foram os mandantes do assassinato. Rivaldo Barbosa, acusado de ajudar a planejar o crime. Já o policial militar Ronald Paulo de Alves é acusado de acompanhar os deslocamentos de Marielle, e Robson Calixto, conhecido como Peixe, responde por integrar a organização criminosa dos irmãos Brazão. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. O carro em que viajavam foi seguido desde a Lapa, onde Marielle participou de um debate. Em uma esquina no bairro do Estácio, um Cobalt prata emparelhou o veículo dirigido por Anderson e do banco de trás partiram vários disparos. Marielle e Anderson morreram na hora. A assessora Fernanda Chaves, que estava ao lado da vereadora, escapou com vida. Em 2019, foram presos pela execução do crime os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Lessa é apontado como autor dos 13 disparos que mataram Marielle e Anderson. Elcio de Queiroz dirigiu o Cobalt na noite do crime. Domingos, Rivaldo, Ronald e Robson estão presos preventivamente desde o dia 24 de 2024, diante do risco de atrapalhar as investigações. Em abril de 2025, o ex-deputado Chiquinho Brazão deixou o presídio e foi para a prisão domiciliar porque a defesa apresentou diagnóstico de múltiplas doenças graves. Ao longo do processo, as defesas negaram a participação dos acusados no crime, sustentaram falhas processuais e apontaram que não há provas do envolvimento nas mortes. Os réus negaram, em interrogatório no Supremo, qualquer ligação com os assassinatos. Em mais de 200 páginas, a Procuradoria afirmou que os irmãos Brazão e Robson formaram uma organização criminosa voltada para as atividades de milícias. Essa organização, diz a PGR, tinha o objetivo de explorar ilegalmente atividades imobiliárias por grilagem de terras, com uso do poder informal das milícias, bem de como construir currais eleitorais nas áreas dominadas pela facção. Segundo a acusação, a execução de Marielle foi motivada pela atuação política da vereadora para atrapalhar os interesses dos irmãos Brazão, entre eles a regularização de áreas comandadas pelas milícias na zona oeste do Rio. Ponto de partida da investigação foi a delação do ex-policial militar Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Anderson. Entre as provas, a Procuradoria usou depoimentos, dados de celulares, dados de geolocalização, documentos da Polícia do Rio e da CPI das milícias, além de quebras de sigilo bancário. De acordo com a Polícia Federal e a PGR, as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao apontar que a atuação da vereadora prejudicava os interesses dos irmãos Brazão. Matéria longa e, para dizer só algumas coisas, uma coisa que é muito simbólica e um personagem que precisa ser exaltado. O presidente da sessão no Supremo Tribunal Federal é o ministro Flávio Dino, que era o ministro da Justiça e efetivamente chegou em alguma conclusão nessa investigação. Ele tem muitos méritos nessa questão. E, Ana, vai ter muita gente que vai comentar esse corte, falando que talvez os verdadeiros mandantes não foram encontrados, e eu dou uma certa razão para essas pessoas. 8 anos de investigação de um crime tão bárbaro abre brechas, mas que bom que alguma conclusão foi atingida. Isso foi muito pela eficiência, e olha que eu estou criticando eles na questão do Banco Master, mas a Polícia Federal fez um esforço enorme para driblar a corrupção da Polícia do Rio, impedir uma conclusão dessas questões. E é isso, gente. Marielle presente, ela foi uma morte que o pessoal falou 2018, ano horrível, né? Simbolizou, acho que talvez a entrada do governo do Bolsonaro.
Foi muito terrível ter que lidar com isso ao longo do ano. O pessoal corretamente transformou a Marielle num símbolo que enfatiza muito a luta feminista. E a gente não pode esquecer desse crime, a gente não pode deixar de discutir segurança pública, que era uma coisa que a Marielle pregava muito na vida dela. Ela ajudou, inclusive, policiais no Rio. Foi vítima das mais sórdidas fake news, e isso eu nunca vou deixar de falar. Foi, inclusive, uma coisa que envolveu o próprio Meteoro. Muitas das fake news foram feitas pelo Movimento Brasil Livre ou foram propagadas pelo Movimento Brasil Livre. E foram ataques covardes que o Marcelo Freixo nos contou e contou em todos os veículos. Eu recebi fake news de gente do MBL. Na noite, o corpo da Marielle não tinha sido retirado do local. Tá? A morte dela é o maior símbolo da luta antifascista que a gente tem que tocar. E passo a palavra. Corretamente dado. Concordo e que recebeu cobertado, demora um após parar venha sentimento bem fato, tem mais. Termine acontecer todo horroroso, bárbaro, pico, seja caminho Uhum. sejam fadas, pare de olhar que tanto tempo quem 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 sabia e não nada, tá, quem saber, abafar, atrasar, impedir tempo, não deve de e parar de Uhum. ninguém desistir. Esse é certo por nada Uhum. para copiosamente
é até o fim. Fez uma coisa, não abandonou. Eu queria só fazer um comentário final, e tô sensibilizado também pela fala da Ana sobre a Marielle, mas eu queria puxar uma coisa, mais uma vez é o Pedro racional enchendo o saco do Pedro emocional, mas só falar uma coisa. A gente não pode deixar de combater milícia e tráfico de drogas e a criminalidade que existe nas polícias, gente. Isso não teria acontecido. Eu gostei muito de um texto, Ana, não sei se você leu, o Intercept publicou recentemente, da Cecília Oliveira, que não fala nem de traficante nem de milícia. Fala dos bicheiros. Os bicheiros foram os bandidos que deram certo. O problema tá lá atrás, não devia ter dado certo. Deu ruim, gente, porque isso se integrou ao Estado e gerou uma coisa. Esse foi um dos textos mais assustadores que eu li na última semana, nos últimos 15 dias. Que o pessoal não lembra mais disso, mas teve 3 repórteres do jornal O Dia que foram sequestrados e torturados por milicianos no Rio de Janeiro. Inclusive o fotógrafo eu passei a seguir no Instagram, ele me seguiu de volta. Mas assim, e passaram pelos piores horrores, gente. E assim, a Marielle foi morta porque a gente naturalizou isso, gente. A gente acha normal. Assim, o Rio é uma cidade maravilhosa. Eu gosto toda vez que eu vou para lá, mas é um absurdo que nós da esquerda, e aí eu falo da política em geral, gente, as nossas tretas ideológicas é uma coisa, como é que a gente deixa a segurança pública chegar nesse ponto? Mataram uma vereadora, gente. Pode esquecer, pode esquecer do trabalho que estava sendo, trabalho que estava esse trabalho perdido. Demorou 8 anos, mas dá pra gente solucionar, gente. Vamos em frente. Por aqui, e a gente